E a opinião cancelável do dia é a de que eu acredito ser um absurdo completo que apenas porque uma pessoa tem a cidadania brasileira, apenas por esta sua condição, apenas por ser brasileira, ela possa ir até um posto da Polícia Federal e solicitar um passaporte brasileiro. Isso é um absurdo. Isso é ridiculamente absurdo. Isso vai acabar com o nosso prestígio internacional, que é o que nos garante isenção de visto em vários países devido ao nosso passaporte brasileiro, na medida em que vai exportar o pior que a gente tem do Brasil para o exterior. O Japão isentou o Brasil de vistos. Só porque você tem passaporte brasileiro, você chega no Japão, mostra o passaporte brasileiro, você pode entrar para ficar de turista. A União Europeia fez a mesma coisa. Agora, eles fizeram isso porque os brasileiros que eles conheciam, que estavam lá no Japão e na Europa, não eram os 20% de brasileiros civilizados. Os 20% que sustentam os 80% de animais bestiais, subgalináceos nas costas. Os 20% de brasileiros, eu costumo dizer, eles são muito superiores à média de Estados Unidos, Europa, Japão, não sei. Japão é meio complicado, mas assim, os 20% de brasileiros sustentam os 80% nas costas. E tudo que tem de bom no Brasil foram construídos pelos 20% de brasileiros civilizados. E eles são melhores do que a média do primeiro mundo em tudo. Tanto que nas grandes empresas do primeiro mundo sempre vai ter um brasileiro no meio. E esse brasileiro é sempre dos 20% de brasileiros civilizados. O ponto é, os países desenvolvidos olharam e falaram: bom, então esses brasileiros são bom mesmo, vamos isentar eles de visto. E a merda tá aí. Eles, coitados, foram ludibriados. Eles não são brasileiros, eles não conhecem o Brasil como eu, que sou brasileiro. Eu conheço antes que você me xingue, mas eu até gostaria que você me xingasse, é legal, irritar, deixar vocês nervosos, assim, com essas opiniões, eu casco o bico nos comentários. É, antes que me xinguem, dizem, não, você não sabe o que tá falando, eu sei o que eu tô falando, eu conheço uma grande parte dos estados do Brasil, eu conheço todas as regiões do Brasil, eu conheço mais o Brasil que 95% dos brasileiros. E hoje em dia você nem precisa conhecer, tá lá fisicamente também. É que eu conheço fisicamente, mas uma boa pesquisa, em bons fóruns, pela internet conversando com gente de um lugar, você conhece às vezes mais de um lugar do que as pessoas daquele lugar. Hoje com a internet você pode fazer isso. E se você fizer então essa experiência de conhecer o Brasil ou de fazer boas pesquisas a respeito, você vai ver que, de fato, 80% dos brasileiros são grandes pesos, são grandes estorvos, são grandes incômodos ambulantes. Os 20% são pessoas altamente civilizadas. Não fossem tão civilizadas. Por isso que eu acho que eles ficaram mais civilizados do que o primeiro mundo. Porque no primeiro mundo, ele só tem que ser. As pessoas só têm que ser boas num nível ok para tudo funcionar. Aqui, como a Argentina tem no lombo uns 80% de animais para carregar, para sustentar com auxílios vagabundagens e disso e daquilo, para sustentar através de esquema de pirâmide chamado INSS, para reter parte do nosso salário porque os 80% não sabem administrar o próprio dinheiro, aí tem o FGTS. Como é que a gente teve que desenvolver muito mais casca? Eu acho que a gente ficou muito mais proativo, mais inteligente do que a média do primeiro mundo, nós dos 20%. Aí o- os coitados do primeiro mundo olharam e falaram: bicho, esses brasileiros são bons mesmo. Vamos isentar de visto, disse o Japão, disse a União Europeia. Aí os caras isentaram. Ledo engano. Começou a ir tranqueira pra lá. Por quê? Quando isentou, virou notícia. Quando virou notícia, a informação se espalhou. Quando a informação se espalhou, um monte de bostileirinho dos 80% começou a olhar e falar: a União Europeia
não cobra visto. Então eu vou sair aqui da minha favela e vou relevar vantagem em Portugal, porque em Portugal se fala português também, igual aqui na minha favela, disse o espertinho, bostileirinho. E aí ele foi para Portugal, porque o Estado brasileiro, apenas porque ele tem a cidadania brasileira, lhe deu o direito de emitir um passaporte. Cara, os outros países não têm obrigação de conhecer tão bem o Brasil para saber que só 20% são decentes, 80% não. Os outros países não têm como fazer esse escrutínio. Caberia ao nosso Estado brasileiro, portanto, deve conhecer o próprio povo, fazer e entender que, eu não posso emitir passaporte para todos os meus cidadãos, porque só 20% presta, 80% não presta. Então, eu vou colocar aqui como primeiro critério: ficha criminal. Você já cometeu algum crime alguma vez na tua vida? Então não vai ter passaporte para você. Não interessa o quanto você queira sair. Você vai para fora para quê se você já cometeu um crime? Você já atrapalhou a nossa sociedade, você vai ainda atrapalhar dos outros? Onerar os outros países? Aí os outros países vão ver, eu tô gastando em sistema prisional com um monte desses presos. Eu vou parar de permitir que o brasileiro venha. Porque o Brasil não faz um filtro de quem pode vir. Eles emitem passaporte para todo mundo. E aí vem aqui e onera o meu sistema prisional. Eu vou parar de permitir que brasileiro venha. Eu vou acabar com a isenção de visto para o Brasil. Disse, por exemplo, o Estado do Japão. O governo japonês falou: vou parar de isentar o Brasil de vir para cá, porque ele vem para cá e faz com a moto. Porque o Brasil deixa vir todo mundo. Eu achava que eram pessoas civilizadas. Mas aí, a partir do momento que os caras liberam para todo mundo, começa a vir quem não presta, pô. Tipo, a gente pode ter falado, o Japão que não filtra o brasileiro que entra. Tá, mas a primeira culpa é do Brasil, que não filtra quem sai. Não tem como o Japão conhecer toda a sociologia do Brasil, saber quem é o tipo de brasileiro honesto e quem não é honesto. É o Brasil que tem que fazer esse filtro. O primeiro filtro é pela ficha criminal. Você já cometeu um crime? Então pronto, não tem direito a passaporte. Ah, mas foi uma contravenção penal. Não tem direito a passaporte. Não, não, não pode. Você vai pra lá pra manchar nossa imagem. Aí você tá punindo os 20% de brasileiros de bem, que querem ir pra fora pra fazer turismo, ou pra buscar uma vida melhor, de repente quer morar no exterior. Eu não sei por qual motivo, mas o cara quer sair do Brasil. Mas aí o passaporte brasileiro dele perde a força. Porque agora precisa de visto para tudo, porque acabou a isenção de visto para cidadão brasileiro, já que a maioria dos que vão para lá são macacos animais. Fica como se estivesse numa selva. Sabe, jogando banana um no outro e fazendo barulho, fazendo macaqueando. É isso que é macaquear, né? Agir igual como se estivesse na selva. Então, veja Portugal, cara. Todo mundo, brasileiros inclusive, falam: nossa, Portugal era uma maravilha até 10 anos atrás. Aí Portugal fez um negócio chamado CPLP lá, que tipo, só porque você é cidadão brasileiro você pode pisar em Portugal, com vantagem de ter a residência permanente garantida. Olha a desgraça que virou. Só porque você é brasileiro você tem residência permanente? É isso? Vou levar vantagem! Disse o cara de organização criminosa do Brasil, que então foi para Portugal. Disse o cara de QI, de temperatura ambiente, que falou: então eu vou para Portugal e vou começar a fazer na minha moto lá. É isso. Aí, cara, Portugal agora recrudesceu a lei. O Japão propôs também acabar com a isenção de visto pro Brasil. Por quê? Porque os 80% de animais foram lá e mancharam a imagem dos 20%. Isso tornou nosso passaporte mais fraco. Isso tornou nossa imagem com os outros povos manchada. Isso vai dificultar a vida dos 20% de brasileiros de bem que estão morando no exterior. Porque agora eu sei que eu nunca fui para Portugal, nunca coloquei os pés em Portugal, mas eu sei que eu sei porque eu acompanho muito mídia portuguesa.
já que a minha família tem origens em Portugal, eu amo muito Portugal, embora eu nunca tenha ido pra lá. Eu acompanho a mídia portuguesa e você vê, assim, que os caras generalizam todos os brasileiros. Eles falam: "Não, os brasileiros é tudo vagabundo, não sei o quê, não sei o quê". E são, não são. A maioria dos brasileiros, que sempre estiveram em Portugal não são vagabundos. Mas, a partir do momento que eles criaram irresponsavelmente esse negócio de CPLP, a maioria dos que começaram a ir eram vagabundos. Faziam tã, 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 na moto, jogava lixo na rua, gritava em locais públicos, sabe, tipo hospitais, lojas, as pessoas saem gritando. Eu tô gritando aqui também. Eu tô no meu carro, não tem ninguém aqui. Tô numa vizinhança isolada. Mas em público, eu entendo que você tem um dever de ir em transporte público, de ir em comércios, você fica quieto. Mas acontece que os 80% de animais não têm essa noção. Então eles começam a fazer inconveniências que fizeram com que os portugueses falassem, começassem a generalizar todos os brasileiros. Porque a maioria dos brasileiros que estão em Portugal são pessoas de bem. Porque já foram até uma época em que nem tinha essas palhaçadas de facilidade tão grande quanto hoje. Mas a maioria dos que começaram a ir eram pessoas de mal, mesmo que não cometam crimes, jogam lixo na rua, fazem inconveniências assim. Aí o brasileiro de bem começa a sofrer xenofobia. Aí responde para português: "Não, mas eu não sou vagabundo, né? Eu não sou uma pessoa de mal". Aí o português responde, aí gera uma animosidade que nunca existiu entre, tô dando um exemplo, o povo do Brasil e o povo de Portugal. É a mesma coisa vai acontecer no Japão e em qualquer outro país. Bom, aí o estado do Japão, né, o governo japonês falou: "Vamos acabar com o visto para brasileiro". O estado, também o governo de Portugal, a mesma coisa: "Vamos acabar com essa facilidade que tem hoje". Não acabou, só dificultou um pouquinho em Portugal, e o Japão não acabou com a isenção de visto. Por quê? Por quê? Porque o governo do Brasil foi lá e fez pressão diplomática. Então Lewandowski, em Portugal, foi visitar Portugal e falou: "Tudo que Portugal dificultar, nós dificultaremos também para os cidadãos portugueses". Aí o Estado e o governo brasileiro fez a mesma coisa com o Japão. Se o Japão começar a exigir visto do Brasil, o Brasil vai exigir visto do Japão. O problema é que eu nunca vi um português aprontar no Brasil. Eu nunca vi um japonês aprontar no Brasil. Eu não me lembro. Nunca vi, mesmo. Em todas as minhas andanças pelo Brasil, e não foram poucas, eu nunca vi. Só que o governo japonês e o governo português um pouquinho pensaram no seu cidadão que mora no Brasil e falaram: "Ah, então a gente não quer dificultar a vida dos nossos compatriotas, não vamos então acabar com esse visto". Mas veja, o Brasil teve que fazer pressão para isso. O Brasil botou uma pressão diplomática para que eles não acabem com os benefícios dos brasileiros, mas, meu, você que tá errado. Você, Estado brasileiro, que tá errado. Você que tá errado. Se você tivesse posto critério, ó, não pode ter ficha criminal para emitir passaporte brasileiro. Se você tivesse colocado uma mínima investigação social, coisa básica mesmo, igual o Estado brasileiro já faz para concurso público, sabe? Por exemplo, visitar a casa do camarada no endereço que ele forneceu e perguntar pros vizinhos como que esse cara é. Esse cara é comportado, ele briga, ele bate na mulher, ou não, ele é comportado. Esse cara, ele faz na moto ou não? Como que ele é? Como que esse indivíduo é? Quando você presta um concurso público no Brasil, a depender da função, se for tipo juiz, se for policial, se for delegado, eles visitam tua vizinhança e perguntam sobre você para teus vizinhos. Então, o Brasil já sabe como fazer isso. Se fizesse isso para emitir passaporte, cara, acabou. Eu acho que os Estados Unidos ia começar também a isentar o Brasil de visto, o Canadá também ia. O nosso passaporte seria um dos mais fortes do mundo, seria certamente o mais forte de toda a América Latina e de todos os países não desenvolvidos seria o mais forte. Porque você teria só a nata do Brasil indo pra fora. E com nata, não tô falando gente rica, tô falando de gente comportada, cara.
O colono do interiorzão do Rio Grande do Sul é um cara comportado, velho. O mineiro do interior de Minas Gerais é um cara decente, velho. Eu tô falando desse tipo de gente. Não que todo colono é decente, não que todo mineiro do interiorzão é decente, mas no geral, são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas esforçadas, pessoas de bem, pessoas que não cometem crimes, sabe? Agora você começa a trazer gente do PCC quando você não tem esses critérios para emissão de passaporte. E aí você, Estado brasileiro, mandando esse monte de gente do PCC para o Japão, para Portugal, porque já tem, o PCC já opera no Japão e em Portugal, devido a essa falta de filtro do Estado brasileiro. Esses países vão ficar forçados a começar a restringir os nossos cidadãos brasileiros. E aí, em resposta, ao invés de você fazer uma autocrítica, você, Estado brasileiro, realmente, acho que eu tenho que ver quem tá saindo. Vou botar um filtro. Não, você vai lá e briga com os países, acaba com as nossas relações exteriores, enfraquece as nossas relações internacionais, porque você tá exportando o que tem de pior do Brasil. Enquanto se você só exportasse o que tem de melhor, você ia, ao contrário, ver esses países isentando o Brasil de vistos. Enfim, essa é a impopular opinião do dia. Se você não sabe, o propósito deste canal é expor as minhas opiniões, não é ter um debate, não é ter um diálogo aberto, não é ouvir a sua opinião, mas se você expor a sua opinião com educação, será muito bem-vindo, seu comentário vai ser mantido. E se for uma opinião que concorde com a minha, melhor ainda. Entendeu? Aí eu vou dar até um coraçãozinho no seu comentário. Porque a política que fez uma opinião, é merda. Beleza, você tem o direito de falar merda. É merda e mal educada? Vou apagar. É igual a minha? Então você tá certo. Você é um cara inteligente. Você tem razão. E aí eu vou dar até um coração no seu comentário. Este canal é para eu expor as minhas opiniões, que eu acho que quando eu converso com estrangeiros, eu acho uma concordância geral deles. No geral, as pessoas concordam comigo, mas no Brasil são opiniões extremamente impopulares. O último vídeo do canal, onde eu falei que, olha, as cidades do Brasil são feias. E os caras, no geral, falam, não, é bonito assim, é bonito viver em favela. O outro até falou, você não mora em favela pra saber. É lógico, eu nem quero morar, velho. É feio, mas então vejam, né, a maioria das minhas opiniões, a maioria dos brasileiros, repito, porque 80% são pesos mortos, né, são bárbaros, são incivilizados, discordam. Mas este canal foi criado para eu expor essas opiniões, com dois propósitos. O primeiro é irritar esses 80% de brasileiros, e para não me sentir estrangeiro no meu próprio país, começar a ver os 20% de brasileiros que pensam como eu concordar comigo. Então, a internet me permite achar outras pessoas que pensem como eu. E esta é a minha finalidade com este canal e este vídeo, tá bom? Eu desejo tudo de bom aos senhores, até os 80% de subgalináceos, e desejo que fiquem com Deus. Um abraço.